Quando surge a decepção? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, outubro de 2010. Introdução. Como sempre, Deus me deu uma mensagem para dividir com você, precioso ouvinte. Busquei nas Escrituras uma mensagem para a família. Em apenas 21 versículos, dos que eu vou ler, encontrei 13 vezes a palavra pai, 9 vezes a palavra filho e 2 vezes a palavra irmão. O texto a que me refiro é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Pelo Brasil inteiro e em tantas outras partes do mundo, com certeza, esse texto já foi lido por milhões e milhões de pessoas. Porém, todas as vezes que nós o lemos, há uma mensagem nova. E creio que dessa vez não será diferente. Há uma mensagem para os pais, filhos, irmãos, para todos. E também para você, para o seu coração. Então, abra o coração para recebê-la, em nome de Jesus. Escolhas e consequências. Antes de irmos direto ao assunto, leia comigo o texto de Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma única ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Pai vivifique esta palavra ao seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Precioso ouvinte, se não tivéssemos toda a Bíblia e tivéssemos apenas esta palavra, a parábola do filho pródigo, ainda assim teríamos toda a Bíblia. Em que sentido? No sentido de que a grande verdade de toda a Bíblia é demonstrada nessa parábola, é o amor de Deus por cada um de nós, pela raça humana, amor esse incondicional. Se tivéssemos apenas a parábola do filho pródigo, você conheceria a Deus, seus caminhos, seus propósitos, sua justiça e fidelidade. Sim, poderia conhecê-lo apenas por meio desta parábola. O pai dessa parábola não era apenas um pai de sentido natural, mas uma figura de Deus,
Deus é o Pai que criou, que chorou. Deus se revelou como Pai. Caminhemos por essa parábola então. Conta a parábola que havia uma casa, uma propriedade, e nela residiam pai, filhos e empregados. O pai era dono da propriedade. Não faltava aos filhos roupa, comida, dinheiro. Até que um dia o filho mais novo resolveu pedir ao pai a parte que lhe cabia da herança. Pelo fato de estar o pai ainda vivo, era como se o filho desejasse a morte do pai, uma vez que alguém só recebe uma herança depois que o dono a transfere para quem ele julgue merecedor, mediante o testamento, lavrado antes ou após a sua morte. Embora não faltasse nada aos filhos naquela propriedade, parecia faltar amor, não da parte do pai, mas dos filhos. É por isso que o livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, o Senhor afirma que haveria de converter os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que ele não ferisse a terra com maldição. A única palavra do Antigo Testamento é maldição. A maldição é exatamente aquilo que se colhe aquele que não tem o seu coração voltado para o seu pai. É exatamente aquilo que o pai também colhe quando ele não tem o seu coração voltado para o filho. O moço da história disse: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E o que pertence ao filho por herança? Aquele moço achava que lhe pertencia apenas o dinheiro do pai. Mas o dinheiro é uma coisa tão efêmera e passageira. O que verdadeiramente é herança dos pais para os filhos é um nome, uma fé, uma poupança de oração. Muitos são os pais que envergonham os filhos apenas pelo nome que possuem. Estes são chamados de caloteiros, mentirosos, sem caráter, etc. O filho não sente a menor alegria em ser reconhecido como o filho do fulano de tal. A simples menção do nome o pai o constrange. Eu tive a bênção de ter tido um pai de caráter. É algo que alegra o meu coração. É quando encontro alguém que conheceu meu pai e que me dá um abraço e diz: eu conheci seu pai. Meu pai deixou um legado, um nome no qual todos nós nos orgulhamos. Deixar um nome, isso é também herança. Os pais devem legar aos filhos a fé em Cristo Jesus, os princípios da palavra do Senhor. A Escritura diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho é diferente de ensiná-la o caminho. No caminho é estar com ela, ao lado dela, sempre, para quando chegar a hora de permanecer nele, ela saberá fazê-lo. Essa é a herança maior. Mas o moço da nossa história pensou que a sua herança era apenas um saco cheio de moedas de ouro, que tudo que o pai possuía, tudo aquilo que ele podia receber do seu pai era dinheiro. E o que aconteceu? O pai nada pôde fazer a não ser entregar-lhe o dinheiro, atender à exigência do filho. Dinheiro para comprar prazer, alegria. Ele achava que o dinheiro compraria o sentido da vida e as respostas para o seu coração. Não muitos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu. A miséria de um filho consiste no interesse pelas coisas materiais do pai, no dinheiro desse. O filho desprezou o nome, a honra, a fé do pai. Ele deixou tudo isso e partiu com as coisas que a traça e a ferrugem corroem. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, provavelmente pensando: quanto mais longe, melhor. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra, dissolutamente, apresentava alguns significados, entre eles, devasso, corrupto, libertino, miséria, pecado, hedonismo, prazeres da carne. Uma palavra que diz muito sobre aquele que decide sair da presença do Pai. O moço dessa parábola decidiu sair de perto do Pai, pensando ser esse tipo de vida que vale a pena. Talvez tenha imaginado: agora que eu tenho a vida, não tenho fronteiras, não tenho limites, não tenho os olhos do meu pai. O velho não está aqui. Estou sozinho, tenho dinheiro, tudo o que realmente preciso. Assim como esse jovem, há muitos filhos que também pensam assim. Porém, quando constatam que essa forma de viver é a pior possível, já estão bem destruídos, machucados pelo pecado. A vida sem Jesus é engano, ilusão, miragem. E o filho da parábola, depois de ter consumido tudo, todo o dinheiro que levou do pai,
ele começou a passar necessidade. Quando se leva dos pais apenas o dinheiro, certamente surgirão as necessidades. Já a fé, o nome, a honra contribuem para que os momentos de necessidade sejam supridos com abundância. O nome que o pai deixa nunca acaba. Também jamais acaba a fé que o pai pode legar para o seu filho. Nunca acaba a honra, a educação. Mas se o pai se preocupa apenas em construir riquezas materiais para o filho, em apenas legar moedas, recursos, crendo que tudo isso é a única herança que ele pode deixar, certamente o filho terá muitas necessidades diante da vida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidades. Talvez não existisse no seu vocabulário essa expressão necessidade. Isso porque nunca talvez tivesse experimentado isso antes. Na infância, provavelmente tivera de tudo. Roupa lavada, comida sempre na hora, cama quentinha. Certamente não precisou trabalhar para ter tudo isso. Não experimentou a falta, a ausência, até que depois de ter consumido tudo, começou a passar necessidade. O que ele levou na bagagem foram coisas, e como tudo que é material acaba, ele se viu em apuros. Vejamos agora o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Na tentativa de suprir a sua necessidade, ele se agregou. Alguns significados que temos dessa expressão agregar é ajuntar, anexar, associar. Muitas pessoas, em vez de se unirem legalmente, se casarem, decidem ajuntar, agregar. Contudo, essa decisão demonstra uma atitude independente de Deus, pois essa não é a vontade do Pai para os seus filhos. Longe da casa do Pai, as decisões são tomadas de maneira errada. Longe da casa do Pai, não há preocupação com aquilo que é correto. Longe da casa do Pai, as leis são desobedecidas. Também há aqueles que se casam, mas ao enfrentarem crises no casamento, se agregam a outra pessoa para resolver a necessidade. Outros que estão solteiros desistem de esperar em Deus e também se agregam a outra pessoa para suprir as necessidades. Entretanto, quando a pessoa se agrega, a sua necessidade é apenas suprida. A mulher consegue um homem, o homem consegue uma mulher, mas não consegue um verdadeiro amor. O resultado da associação, da agregação se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. O moço de Lucas, capítulo 15, não apenas foi cuidar dos porcos, mas foi viver junto a eles e passou a desejar a comida deles. Passou a viver como animal para satisfazer o corpo, as necessidades do corpo. Entretanto, o homem não é apenas corpo, é alma e espírito. Toda necessidade da vida é suprida em Deus. Ele a quer suprir. Deus intervém. Oferece um recomeço, restaura a alma e o espírito, chama à existência o que não existe. Ele pode tudo, ele faz tudo para os seus filhos, por isso não tente saciar uma necessidade agregando-se a um cidadão. Agora o versículo 16 de Lucas capítulo 15 diz: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Um filho que teve tudo passou a ser pedinte, e ninguém lhe dava nada. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele também colocou ali tudo de bom e do melhor para que o homem não tivesse qualquer necessidade. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Gênesis capítulo 2, versos 9 e 10, versículo 18. Note bem, Deus criou tudo para o deleite, enlevo do homem. Mas qual foi a sua atitude? Ele rejeitou não o jardim, mas a Deus, o Pai. Ele entrou pelo caminho da desobediência. Em razão disso, partiu para terras distantes, caindo em si. Infelizmente, encontramos pessoas sofridas. Essas muitas vezes têm carro importado, mansão, joias, famas, holofotes, mas têm inúmeras e diversas necessidades. Parece contraditório, não é mesmo? Mas é verdade. As coisas não lhe dão nada. O que o homem
Todo ser humano realmente precisa de aceitação, afeto, amor, compreensão, de alguém que o ouça, de um amigo, e não somente do dinheiro. Creio que não foram poucas as vezes que você se alegrou por um abraço, um telefonema, ou até mesmo um simples aperto de mão num momento de tristeza, momento no qual não havia falta de coisas materiais, mas de atenção, de carinho. Como é bom ser lembrado! Como é bom ouvir de uma pessoa que ela está orando pela gente, intercedendo. Isso é o que realmente tem valor. Ninguém deu nada para aquele moço. Isto é também que o diabo faz na vida de uma pessoa. O ganho de aparentemente se tem ao lado dele é, na verdade, a maior de todas as perdas. O diabo é enganador e ilude as pessoas para lhe roubar tudo. Então, caindo em si, há um momento quando os olhos são abertos. Há um momento quando o odor do chiqueiro dos porcos alcança o olfato obstruído. Há um momento quando a comida dos porcos enjoa o estômago e provoca asco. O tempero da comida dos porcos não muda, é sempre o mesmo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Versículo 17. Ele não se lembrou do pai, da casa de onde saiu. O moço continuava completamente perdido. Queria apenas resolver um problema do momento, a sua necessidade física, a sua fome. Não era o pai o centro da vida. Ele não sentiu falta do carinho da presença do pai, mas daquilo que o pai lhe oferecia. A lembrança consistia numa mesa farta, na regalia, na boa vida de outrora. O que esse moço estava dizendo era humilhante. Do filho de um pai rico, passou a ser companheiro de porcos. O pai desse jovem era generoso. Seus empregados eram bem tratados. Ele mesmo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E caindo em si, percebeu a sua atual miséria, que ali não era o seu lugar, que a sua atual condição era miserável. E algumas vezes esta sacudida vem por meio de um desemprego, de um diagnóstico inesperado, de um duro golpe da vida. Isso porque essas pessoas têm dificuldade de enxergar o próprio estado no qual se encontram. Então, quando esses solavancos acontecem, a pessoa desperta. Nunca as igrejas estiveram tão cheias como os dias de hoje. Nunca as pessoas se decidiram tanto por Jesus como nos dias de hoje. Anos atrás, quando havia uma decisão por Cristo, pelo Evangelho, era uma festa. As decisões eram escassas. Os batismos eram 3, 4 por mês. Hoje podemos batizar centenas de pessoas. Antes, a maioria das igrejas tinha apenas um culto por domingo. As únicas reuniões eram no domingo e uma vez por semana. Hoje, na Lagoinha, celebramos num só dia 6 cultos, pois o nosso templo não comporta todas as pessoas ao mesmo tempo. E essa realidade não é exclusiva da Igreja Batista da Lagoinha, mas muitas congregações nas quais a palavra é ministrada com fidelidade. As pessoas estão com fome, com sede por Deus. Só Ele supre o anseio da alma. Só Ele tem o verdadeiro alimento para seus filhos. Somente na casa dele tem pão com fartura. E quando muitos caem em si, como os que dizem: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Graças a Deus por isso. Essa também foi a fala do filho pródigo. Antes ele tinha o pensamento voltado para os benefícios da casa do pai, mas depois tudo mudou. Passou a pensar, a lembrar do pai. A atitude de pensar primeiro nas coisas é a mesma de muita gente, mas creio que isso é uma boa estratégia para se achegar ao pai. Na maioria das vezes, a pessoa vai para a casa do pai para resolver um problema, mas surge um momento em que os olhos dela são abertos para ver o pai. Momento quando entende a real necessidade, quando o filho entendeu do que realmente precisava, compreendeu que havia errado, pecado contra o pai. Logo precisava verbalizar o seu arrependimento. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esta é a frase mais difícil do ser humano pronunciar. Eu pequei. As pessoas sempre dão justificativas e transferem a culpa para os outros. Sempre dizem: foi ele, foi ela, foi o governo, foi o patrão. Sempre transferem a culpa para alguém. Porém, reconhecer o erro é também uma questão de humildade.
A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele concede a sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Quando a pessoa abre o coração para Deus, reconhecendo o erro cometido e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Demonstra o verdadeiro arrependimento ao confessar o seu pecado. Demonstra humildade. O pecado é sempre contra Deus. Ninguém peca contra outra pessoa sem pecar contra Deus. Se você fala uma mentira contra alguém, você pecou primeiro contra Deus e contra aquela pessoa. Todo pecado é contra Deus e contra o outro que é alvo daquele pecado. O moço reconheceu o erro que cometera, que havia pecado contra Deus e contra o pai, e que por isso não era digno de ser reconhecido como filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Está no verso 19. A boa notícia é que o filho não deixa de ser filho para o pai. O pai não ama o filho porque ele é digno de ser filho dele. É verdade que alguns pais aceitam os filhos pelo desempenho deles. Seu filho ganha o primeiro lugar se ele é o mais bonito, se ele é o vencedor, se ele é o mais adiantado, se ele ganha dinheiro, se ele faz isso, se ele faz aquilo, ele é aceito. Porém, esta não é a regra geral. Agora, a verdade que precisa ser guardada em todo o coração é: Deus, o nosso Pai Celestial, nos fez dignos de ser seus filhos, independentemente da nossa performance. As promessas de Deus são todas condicionais e você precisa cumprir preceitos, mandamentos. Mas o amor de Deus para você é incondicional. Ninguém é digno do amor dele, mas ele escolheu nos amar. Ele nos fez dignos do seu amor. O filho pródigo acreditou não ser digno do amor do pai pelo fato de ter cometido muitos erros. E apesar de todo o erro cometido, continuava correndo em suas veias o sangue do pai. Você também pode estar se sentindo assim em relação ao seu Pai Celestial. Talvez você tenha entrado pelo caminho da terra distante, saiu da casa do Pai, e seu coração e sua consciência estão em chamas. Mas nesta hora você precisa resgatar a sua identidade, pois é ela que lhe concede dignidade, a de filho de Deus. A palavra diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. A sua dignidade vem da sua identidade. E quando você assume a sua identidade, você deve honrá-la, que é a de ser filho de Deus. O moço da parábola não se achava digno, por isso desejou ser servo. Mas pai que é pai não faz de seu filho um servo. Filho é filho, é herdeiro. Se nós que somos mau, amamos e queremos o bem a nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Para Deus não existe outra categoria dessa família que não seja pai, filho e irmãos. Os filhos se tornam irmãos. Por isso fiz questão de marcar e contar as vezes que encontrei a palavra pai, filho e irmão. Para a primeira foram 13 vezes, para a segunda 9 e para a terceira 2 vezes. E você, precioso ouvinte, não pode pertencer a este universo da família de Deus a não ser dentro dessa compreensão. O moço disse: trata-me como um dos teus servos. Mas o pai só trata o filho como filho. Deus nunca trata o filho de outra maneira. O filho pode ser doente, ter limitações, mas o tratamento de Deus como pai para os seus filhos é sempre o mesmo tratamento. Ele não dá coroa para os que chegam em primeiro lugar. Ele é entregue somente aos fiéis. A única coisa que Deus espera de seus filhos é a fidelidade. A tomada de decisão. No versículo 20 de Lucas capítulo 15 está narrado o momento em que o filho, após ter arquitetado todos esses pensamentos, se levantou e foi para seu pai. Veja, e levantando-se, foi para seu pai e o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vinha ele ainda longe. O filho não havia chegado, mas o pai o avistara porque ele não havia desistido do filho. Estava sempre à espera dele.
E esta constante e persistente espera do Pai natural pelo Filho pode ser vista como uma figura do Pai Celeste. Ele está sempre à espera de seus filhos. E não pense que é você quem vai avistar Deus primeiro. É Deus quem avista você. Quando você dá o seu primeiro passo e se levanta do lugar onde está, este lugar pode ser algo terrível, um chiqueiro, no qual você está chafurdado. O Pai vê e envia os seus anjos para afastar os demônios, os malfeitores, da estrada para tirar todos os impedimentos para se chegar a ele. É tão importante que o caminho estava limpo para o moço voltar. Até poderia haver salteadores, mas esses não podiam tocá-lo, porque aquele moço estava com o único propósito de voltar para a casa do Pai. E todo aquele que decide, no coração, voltar para a casa do Pai, ele intervém, pois há uma batalha espiritual. Demônios se levantam para impedir que o filho volte, porém, os anjos do Senhor intervêm, agem, apesar de você não vê-los, e trazem a proteção. O próprio fato de você ir aos cultos e ouvir que o caminho da volta está pronto, o caminho da volta está à sua disposição, demonstra a atuação dos anjos de Deus a seu favor. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o pai não apontou, não reparou no aspecto miserável no qual o filho se encontrava. O pai não levou nenhuma palavra de condenação, porque o moço estava vivendo sob condenação. O pai não esmagou a cana quebrada. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus, capítulo 12, verso 20. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vim acabar de quebrar o que está quebrado, eu vim restaurar. O coração paterno estava movido por compaixão. Quando Deus, nosso Pai, olha para o povo, os nossos jovens que estão fora de casa, o coração dele se compadece, pois na casa dele existe tudo de bom e melhor, mas eles preferiram estar fora. A presença do Pai na parábola dava segurança, aceitação, apoio, mas o filho pensou apenas nas moedas. Deus é um Deus cheio de compaixão. Se você pudesse espremer a Bíblia, veria a compaixão de Deus. Quando celebramos a ceia, recebemos um pequeno pedaço de pão e um cálice, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Símbolos da compaixão de Deus. Tudo o que ele poderia fazer para resgatar o homem, ele fez. Temos muitos relatos bíblicos que demonstram a compaixão do Senhor Jesus, o bom pastor, pelas ovelhas perdidas, seus filhos, que estavam sendo devorados pelos lobos, sendo facilmente enganados. O abraçou e beijou. O pai não deu uma palavra, mas demonstrou alegria por meio de gestos. Um gesto fala mais do que muitas palavras. Muitos filhos exalam carência paterna e saem à procura do suprimento desta por toda parte. Logo acabaram entrando por caminhos de morte. Após ter sido recebido com todo carinho, o filho declarou ao pai: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Acontece que o pai parece não ter dado ouvidos a isso. Ele disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai não fez nenhum acordo com o filho. Ele não disse: está bom, de hoje em diante você será capataz da fazenda. Você vai trabalhar e receberá um salário pelo seu serviço. O pai não queria o serviço do filho, mas o próprio filho. Há muitas pessoas que veem como uma vida desgraçada para o Evangelho e pensam que a melhor maneira de agradarem a Deus é fazendo coisas para Ele. Não! A melhor maneira de você agradar a Deus é deixando-se fazer as coisas por você. Não é tanto o que você pode fazer por Ele, mas o pouco que você permite que Ele faça por você. É diferente. No momento em que as pessoas entregam as suas ofertas, elas o fazem por duas razões: por um amor tremendo por Deus ou por culpa. Ou seja, quando as pessoas estão vivendo sob culpa ou sob pecados, eles acham que podem aplacar a consciência pecaminosa, dando coisas a Deus. Não é assim.
Deus não está interessado no seu serviço, mas em você. E não quer apenas servos, pois Ele tem milhões de anjos que foram criados para o servir. Anjo foi criado para servir, e você foi criado para o louvor da glória dele. Deus não precisa de mais servos. O que Ele quer é você. Agora vamos para os versos 25 a 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Note que o irmão mais novo disse não ser digno, mas o mais velho, que nunca havia saído de casa, se indignou, como se dissesse: eu é que sou digno dessa festa e não ele. Mas veja bem, Deus só dignifica os indignos, aqueles que reconhecem não serem dignos. Ele toma aquele que não é digno e o coloca numa posição de honra. Mas ele pode pegar aquele que se acha bom demais, que se nomeia digno, e resisti-lo. Pois a palavra diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. O irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Leia o verso 29. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, veja que o filho mais velho chamou o irmão de seu filho e não de meu irmão. Existe muitas vezes um farisaísmo e um legalismo entre determinados crentes. Esses não consideram aqueles que também são crentes em Cristo Jesus, que pensam, vestem de forma diferente, que têm doutrina diferente. E assim como o irmão da parábola diz: este teu filho e não esse meu irmão. Como pastor, já passei por situações muitas vezes. Já realizamos eventos nos quais o convite a alguns foi recusado pelo fato das diferenças. Todos pensam diferente. Isso é fato. Deus não criou ninguém igual ao outro. Cada pessoa é uma criação exclusiva do Altíssimo. Mas isso não pode ser visto como barreira. Ao contrário, o que nos fará ser irmãos é o fato de sermos os filhos do mesmo Pai. Conclusão: neste momento, procure ver Deus como esse Pai. Procure vê-lo como aquele Pai que abraça, que aceita. Procure vê-lo como conciliador. Procure vê-lo como aquele que está preparando um novilho cevado para dar uma festa quando seus filhos, que está afastado, voltar. Lá no Jardim do Éden, quando o homem se voltou contra Deus, Deus preparou não um novilho, mas um cordeiro. Ele cuidou daquele cordeiro durante todo o Antigo Testamento para que, há 2000 anos, o cordeiro fosse imolado no Calvário, em nosso lugar, para que pudéssemos entender toda a realidade do cuidado e do carinho do Pai. Diz o texto que quando o moço voltou, o pai mandou trocar as suas vestes e, colocando o anel no seu dedo, até a aliança ele tinha vendido. Vendeu pelo pecado. Trocou por uma noitada. Mas o pai colocou a joia, que simboliza a aliança entre pai e filho. E também as sandálias nos seus pés. E assim o filho regressou à comunhão com o pai. Não somente para casa. E pode ser que você, amado ouvinte, tenha voltado apenas pela casa, pois ela oferece abrigo. Contudo, saiba que você deve voltar pelo pai. Porque se você tiver o Pai, você terá a casa, abrigo, abraços e aceitação. Quem tem o Senhor, tem tudo. Essa história diz o amor do Pai por você, que Ele está à sua espera e diz a você nesta hora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Só você pode descobrir que através de Jesus tudo será novo, diferente. Chega de acusações da sua consciência em fogo. Chega desse fardo que pesa tremendamente sobre você e o esmaga. Talvez você esteja apenas pensando na casa do Pai, mas nesta hora comece a pensar no Pai, naquilo que o pode lhe oferecer. Ele lhe oferece o perdão sem cobranças, a troca das suas vestes e a veste do linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, verso 8.
nos nossos pés feridos, que andaram por caminhos os mais inconvenientes. Ele coloca sandálias, que é o Evangelho da Paz, e nos nossos dedos um anel, dizendo-nos que somos filhos. Amém? Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.